Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil ainda esse ano. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Torcedor, às vezes eu acho que eu sou muito exigente com o Vasco da Gama. Mão pesada em alguns momentos, mas eu acho que é natural de quem quer ver o time vencer, voltar a ser vitorioso, protagonista, conquistando títulos. Eu acho que hoje eu terei de novo a mão pesada. Coutinho está fora da relação da partida diante do Botafogo. Até ontem, a discussão era Coutinho ou Payet? Pô, Coutinho no banco, Payet começa jogando. Os dois, Coutinho começa. Aí a informação vem, Coutinho fora da relação. Mas qual é a explicação? Porque ele ficou fora do jogo diante do Bahia, beleza, para ser preservado. Ok, ele vinha de 3 partidas consecutivas, show. Mas e agora? Por que o Coutinho está fora do jogo diante do Botafogo? É um momento importante do campeonato. O Vasco precisa alcançar o Bahia para não depender do Flamengo na Copa do Brasil. E a gente precisa de todos os jogadores disponíveis para que o Paiva possa optar em começar jogando ou no banco de reservas. E aí vem a informação de que a gente não terá o Felipe Coutinho, que é um jogador importante, ou entrando desde o início, ou no banco, porque nós já sabemos que o Payet não vai jogar os 90 minutos. E aí o Coutinho entraria. E se o Coutinho começasse jogando, seria fundamental a presença do Payet no banco de reservas. Qual é a explicação para a ausência do Coutinho? Não adianta anunciar preservado. Fala a verdade para o torcedor vascaíno, ele está com problema, ele tem uma contusão. Qual é? A minha indignação é de não ter o talento do Coutinho à disposição para o jogo diante do Botafogo. Coutinho e Payet são talentos raros. Às vezes você não espera tanto de um jogador, porque não está em boa fase, e ele aparece. Foi assim com o Payet, no jogo contra o Cuiabá. Ele entrou faltando 10 minutos, ninguém imaginava muita coisa, a TV inclusive criticava o Payet quando ele entrou. E foi muito bem contra o Bahia e ninguém imaginava que ele fosse jogar, tanto que ele jogou contra o Bahia. E com o Coutinho pode ser a mesma coisa, mas a gente precisa ter o Coutinho relacionado. E ele está fora, inclusive, do banco de reservas. Isso me deixa bastante chateado. Eu gostaria que o Paiva tivesse todos os jogadores à disposição, mas não teremos o Felipe Coutinho. Eu só quero uma boa explicação. Bom, jogo de hoje a partir das 9h30 no estádio Newton Santos. O Vasco terá as voltas do Verratti, do Hugo Moura e do Léo Pelé. O Léo Pelé passa a ser até um jogador importante no jogo de hoje, porque ele é rápido, né? Ainda que não seja muito bom, ainda que receba muitas críticas, e eu sou um crítico do Léo Pelé, ele é mais veloz do que o Maicon. E o ataque do Botafogo tem muita velocidade. Então eu acho que o Léo Pelé será titular na partida de hoje, o Verratti também, o Hugo Moura, inclusive. Mas é interessante, porque o Vasco fez um brilhante primeiro tempo na partida contra o Bahia, o melhor primeiro tempo do Vasco de todo esse ano. E aí, teremos que ter algumas alterações, porque você não vai deixar o Verratti de fora, você não vai deixar o Hugo Moura de fora, o Léo Pelé poderia até ficar de fora, mas eu acho que pela velocidade que ele tem, seria fundamental ele no lugar do Maicon na partida de hoje. O Vasco não vai fugir muito de Léo Jardim, o PH, o João Vitor, Léo Pelé e o Piton, Hugo Moura, Matheus Cocão e Payet, Puma, Verratti
e Emerson Rodrigues. É o Vasco para o jogo de hoje. Talvez uma surpresa, dobrando a lateral esquerda, como ele está dobrando na direita com o PH e o Puma, eu dobraria na esquerda. Talvez, né, com o Piton e o Leandrinho, seria uma boa alternativa. E a partir de hoje, torcedor vascaíno, não basta apenas o Vasco vencer. O Vasco vai precisar torcer para que dois times que estão à frente dele tropecem, para que o Vasco seja G7, para que o Vasco termine na 7ª colocação, para não depender do Flamengo conquistar a Copa do Brasil. O detalhe é que a final da Copa do Brasil acontece no próximo domingo. Passa a ser um fator interessante, porque se der Flamengo, algo que a gente não gostaria, o Vasco luta para ser o 8º colocado. Se der Galo, que vai deixar a torcida do Vasco mais feliz, teremos que alcançar a 7ª colocação. Para isso, vamos passar a secar o Bahia. O Bahia joga hoje, diante do São Paulo, no estádio da Fonte Nova. Então a gente precisa torcer para a derrota do Bahia, para o Vasco poder alcançar o Bahia. Cruzeiro tem um ponto à frente do Vasco. Vamos precisar também torcer contra o Cruzeiro. Mas há um detalhe, o Cruzeiro joga somente amanhã. Contra quem? Contra o Flamengo. O jogo será no Mineirão. Muito provavelmente o Flamengo vai colocar um time alternativo, porque o Flamengo joga a final da Copa do Brasil no domingo. É claro que o Flamengo não vai mandar a campo a sua equipe titular. Mas também é verdade que o time reserva do Flamengo é forte, né? É um time talentoso. Tomara que consiga superar o Cruzeiro no Mineirão, porque o Vasco vai precisar secar Cruzeiro e Bahia. Além disso, o Vasco precisa ganhar, precisa pontuar. E não teremos o Coutinho, estou batendo novamente nessa tecla. Um resultado ontem aconteceu e que ele pode impactar no jogo de hoje. A vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Por quê? Mantém o Botafogo 3 pontos à frente do Palmeiras. O empate no jogo de hoje passa a ser bom negócio para o Botafogo, porque o Botafogo vai abrir 4 pontos de vantagem para cima do Palmeiras ao confronto Palmeiras e Botafogo em São Paulo, o que permite o Botafogo até perder para o Palmeiras e continuar na liderança. Para o Vasco, o empate hoje não é um bom negócio, a não ser que o São Paulo esteja vencendo o Bahia e encurta a diferença. Mas eu não considero o empate hoje um bom negócio. O Vasco precisava vencer. Por isso eu estava torcendo para uma vitória ontem do Palmeiras para cima do Corinthians, para forçar o Botafogo a correr atrás de um resultado positivo até o final, abrindo espaços para o Vasco. Tenho a impressão que, dependendo do jogo, as circunstâncias da partida, o Botafogo poderá levar o jogo por um empate. Se a partida estiver empatada no finalzinho, é um bom resultado para o Botafogo, e para o Vasco vai depender do resultado do Bahia. A partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Estou te esperando.